Olá, amigos concurseiros, como que vocês estão? Bom, por aqui tá tudo certo, eu espero que aí também esteja e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Etienne Borges e aqui nesse canal eu compartilho com vocês a minha rotina sendo estudante para concurso, a minha rotina sendo estudante de direito, minha vida acadêmica, leituras e muito mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse canal com mais amigos e seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vim trazer algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram, tá bom? No meu direct. Eu falei, vai dar um bom tema para vídeo lá no canal 2, eu chamo aqui amorosamente de canal 2 e o meu canal de beleza, que é um canal um pouco maior, eu chamo de canal 1. Mas não porque um é maior e outro é menor não, tá, gente? É porque o meu canal de beleza, ele surgiu primeiro, eu já tenho ele há quase 2 anos, não, há 2 anos, e esse aqui ele veio depois, eu comecei ele o ano passado, então por isso que ele é o meu canal 2, mas não é um canal secundário, só é um canal de assuntos diferentes. Por que que eu escolhi cursar Direito, né? Pra quem não sabe, eu iniciei no segundo semestre de 2025 a minha faculdade de Direito, eu fiz um vídeo falando mais sobre, e eu vou deixar linkado aqui embaixo, e hoje eu vim explicar por que que eu escolhi Direito. Já contei a história pra vocês de que eu ganhei uma bolsa e que eu não fui cursar, ppp, papapá, vários motivos do porquê que eu não fui cursar, mas todos, nenhum justificável, né? Também já contei pra vocês que em 2020, eu iniciei uma faculdade de estética e cosmetologia. Nada a ver uma coisa com a outra, com o que eu fiz, com o que eu estou fazendo agora, né? Pra quem me conhece pessoalmente, aquelas lá, quem me conhece sabe, quando eu entrei no ensino médio, eu me apaixonei por essa parte do direito e toda hora eu falava, porque eu vou fazer direito, vou fazer direito, vou fazer direito. Se vocês perguntarem para as minhas amigas do ensino médio, Jaqueline, Maiara, Esther, ai, tinha tá falando esse monte de nome como se as meninas estivessem aqui. Mas elas, quando elas verem esse vídeo, elas vão saber que é delas que eu estou falando. Elas podem confirmar com a boca cheia de que eu sempre falei que queria fazer direito, sempre quis ir para essa área jurídica, ser uma juíza, mas eu acabei me apaixonando como qualquer adolescente aqui para a área do YouTube, da internet, e tentei, não deu certo. Por um lado, eu acho bom eu não ter feito direito naquela época, eu acredito que eu não tinha maturidade suficiente para estar na área jurídica. Infelizmente, a área do direito, ela ainda é vista pela sociedade, né, por algumas pessoas, sendo uma área de pessoas arrogantes, e talvez se eu tivesse feito direito com aquela idade, eu realmente me tornasse uma pessoa extremamente arrogante. Não que eu não seja, tá bom? Esse é um defeito, é uma coisa que eu tô trabalhando, esse negócio de parecer arrogante, de ser arrogante. Amor, eu sou arrogante? Amor, você vai falar que eu não sou, né? Mas às vezes eu sou, e tá tudo bem, todo mundo tem seus defeitos, né? A gente tem que se policiar pra tá sempre melhorando. E quando eu cheguei a uma idade, a uma maturidade, principalmente pós-pandemia, em 2020, quando eu já estava fazendo estética, eu cheguei numa maturidade de entender que existem problemas que você só consegue resolver se você tiver o real conhecimento do que tá acontecendo. O primeiro problema, assim, que surgiu na minha vida e que eu entendi que se eu tivesse essa graduação, se eu tivesse esse conhecimento, talvez eu não estivesse passando por isso, foi quando a minha irmã ganhou neném. Quando a minha irmã ganhou minha sobrinha, ela teve uma complicação no parto. A minha irmã sofreu violência obstétrica. Hoje eu entendo que ela sofreu violência obstétrica, mas eu não tinha conhecimento na época. E eu não tô falando que eu aprendi isso na faculdade não, tá, gente? Eu tô falando que eu usei a minha maturidade para entender dos meus direitos. Porque quando a gente não tem maturidade, a gente não tem conhecimento, a gente não entende nem dos nossos direitos, né? A gente não entende até que ponto que uma equipe médica pode ir num tratamento de parto, né? Direitos de uma parturiente, até quais são os direitos e deveres de um acompanhante e da equipe médica. E aí a minha irmã teve uma complicação pós-parto, a gente ficou com muito medo de acontecer alguma coisa com ela. E aí a gente sabe que não foi justo simplesmente deixar pra lá. E hoje eu sei que se eu tivesse essa graduação na época,
eu poderia ter ajudado a minha irmã de uma maneira mais incisiva. Não falando que ela não fosse sofrer nada, não ter nenhum tipo de complicação, tá? Mas talvez eu pudesse ter impedido ou pelo menos trazido uma consequência justa para quem não trabalhou direito aquela noite. Por exemplo, a minha irmã foi uma parturiente que escutou sim, e ela pode não se lembrar, porque na época ela tava sofrendo muito, mas eu lembro exatamente da médica obstetra falando assim: ah, minha flor, não sei por que você tá gritando tanto, se eu sei que no ano que vem você vai estar aqui. Gente, ela falou isso. Parece assim, uma cena de filme, uma coisa clichê, que parece que todo enfermeiro, médico, obstetra fala isso. Mas não foi, aquilo ali aconteceu diante dos meus olhos e eu simplesmente não tive condições por medo de me defender. Ou então, quando a gente teve ali uma reunião com a gestora do hospital sobre tudo que aconteceu durante o parto da minha irmã, eu não falei isso. Eu simplesmente não falei porque eu não entendia que ali não era o momento de falar aquela frase. Um médico não pode falar aquela frase dentro de uma sala de cirurgia. E nem momento nenhum. Porque se a mãe volta ou não, isso é um problema da mãe. O médico tá ali pra fazer o parto. Uma outra época que eu percebi que o direito é realmente a minha área foi até esse ano. A gente passou por uma situação, aí quando eu falo a gente, eu, meu marido e a família dele, né? A gente passou por uma situação onde a gente adquiriu um bem, e esse bem, nós adquirimos o bem em conjunto, né? E esse bem, ele veio com vários problemas técnicos. No caso, foi um carro, e ele veio com vários problemas técnicos, e simplesmente o lugar onde foi comprado esse carro não queria dar nenhum tipo de assistência pra gente. E aí, eu imagino, caramba, se eu fosse advogada, se eu tivesse o meu diploma de direito, a gente não estaria passando por isso, porque a gente ia saber exatamente qual ação tomar e a gente não ia ter que esperar por um outro advogado, porque ia ter um advogado aqui na família para resolver por isso. E aí, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo tantas coisas que a gente poderia ajudar. E no final, acho que o meu maior intuito em fazer essa faculdade é acabar ajudando as pessoas que estão próximas a mim e que não têm o recurso para pagar um advogado. E a gente vai vendo situações e situações e situações que a gente imagina, se eu tivesse meu diploma, isso não aconteceria. O mais recente foi quando uma conhecida nossa, aqui tanto minha quanto do meu marido, ela passou por uma injustiça se tratando de uma recém-nascida num convênio médico. E onde simplesmente, quando a recém-nascida completou 30 dias de vida, um mês de vida, ela estava na UTI, estava correndo risco de vida, o convênio simplesmente queria despachar, dar alta para a recém-nascida, mesmo sabendo que se ela saísse ali daquela internação da UTI e fosse direto da UTI para casa, ela poderia morrer. E aí, tipo, a família não tinha condições de pagar os honorários de um advogado. E aí eu penso, se eu estivesse aí com o meu diploma de direito, esse pessoal não ia estar passando por isso. Eu acho que essa é a minha maior motivação por ter escolhido direito, que é de poder ajudar quem tá ao meu redor, sabe? De poder acolher quem não tem aí condições de pagar os honorários. Rapidamente falando de um outro caso, vocês sabem que esse ano eu viajei pro Nordeste. E lá onde eu fui, onde eu fiquei, eu conheci uma senhora que ela trabalhou por mais de 20 anos numa fazenda, ela trabalhou nessa fazenda fazendo vários serviços, colocando comida pro gado, cuidando do gado, trabalhando embaixo do sol. Ela trabalhou por mais de 20 anos nessa fazenda, uma fazenda conhecida na região. E chegou na época dela se aposentar, né? O marido dela já faleceu. E ela nunca teve um registro em carteira. Não tem como ela provar judicialmente que ela trabalhou nessa fazenda. E o dono da fazenda simplesmente olhou pra cara dela e falou assim: se você quiser correr atrás dos seus direitos, você pode correr, mas aqui você não vai receber nada. E desde então, essa mulher que trabalhou mais de 20 anos nessa fazenda, fazendo de tudo aí por esse fazendeiro, pelos bichos desse fazendeiro, não tem renda. E onde que ficam os direitos dela? Onde que fica o direito à aposentadoria, ao tempo trabalhado, ao FGTS? Onde é que fica? E aí, quando eu conheci essa senhora lá no Nordeste, eu contei isso pra
pro pessoal da minha família, né? A minha família tem um grupo, que é um grupo maravilhoso, com a família do meu pai, né? As irmãs do meu pai, minhas tias, minhas primas, meus primos. E aí eu contei, e aí alguns dos meus primos que têm a formação, né? Eles falaram assim, que ela podia fazer isso, isso e isso. E eu cheguei a perguntar pra essa senhora, eu falei assim, mas aqui na cidade não tem um prédio do Ministério Público? E ela não sabia o que era um Ministério Público. Ela sabe que ela tem o direito à aposentadoria e a receber os direitos dela referente ao tempo trabalhado, mas ela não sabe a quem pedir ajuda. Eu tenho que achar um advogado. Mas como que essa mulher vai pagar um advogado? E aonde que ela vai? Porque a gente tá falando de uma cidade do interior de Pernambuco. Onde que ela vai encontrar um advogado? Onde que ela vai encontrar um prédio do Ministério Público? Onde que ela vai encontrar um defensor público? E foi mais onde uma vez eu falei, se eu tivesse meu diploma de direito, isso não estaria acontecendo. Então, claro, né, que eu penso em ganhar dinheiro, claro que eu penso em mudar de vida por meio do direito, mas quando eu penso que eu posso ajudar muita gente que não tem recursos, eu imagino que eu tô no lugar certo. E essa é a minha maior motivação para continuar na faculdade. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, demonstra aqui pra mim de alguma forma. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, tá bom? E se você faz a faculdade de Direito, coloca pra mim também qual é a motivação que você tem, por que você escolheu essa área. Um beijo e até o próximo.